Muito bem, então, dando continuidade, convidamos os painelistas Gabriel Nogueira Salum e Roseni Siqueira, que irão apresentar o painel E Vivência, o livro espírita como negócio de administração. Gabriel Nogueira Salum é presidente e ex-vice-presidente administrativo da Fergs e trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre. Roseni Siqueira é gerente da editora e livraria Francisco Spinelli e trabalhadora da Associação Espírita Cristo e Caridade em Canoas. Com vocês, então, o Gabriel e a Roseni. E aí, meus amigos, como é que estão? Todos bem? Valeu a pena abrir o livro do dia de hoje e escrever essa página de luz nas nossas vidas? Pois bem, agora a Roseni e eu temos o desafio de conduzi-los na nossa reflexão em torno do livro espírita como um negócio de administração. Terminologia essa empregada pelo codificador em obras póstumas, quando falamos da constituição do espiritismo, especificamente em Vias e Meios, o livro Negócio de Administração. Então nós vamos fazer uma primeira parte, antes do nosso intervalo, que está agendado para as 16 horas e agora 15 minutos, e depois dessa primeira parte, que nós vamos trazer algumas reflexões e fundamentos da gestão do livro e do movimento espírita, a Roseni irá nos conduzir no retorno do intervalo, e nós vamos pensar também sobre questões muito práticas de organização dos nossos postos de livros, dessas pilhas lindas que estão aqui, de como administrarmos, de gerirmos essa atividade tão relevante e desta forma abordada por Kardec nas nossas obras de toda a ordem. Certo? Então, Roseni e eu estamos aqui, agora essa primeira parte vai conosco. Até daqui a pouquinho. Meus amigos, falávamos a nossa querida Beth, embalada por Kardec, na comissão central. Já haviam lido sobre a comissão central? Porque Kardec ele traz um homem visionário, ele não só empreende o trabalho de organização, de compilação da doutrina espírita, num aspecto doutrinário, metodológico, mas ele também nos traz inúmeras instruções de unificação, instruções de gestão, notadamente, quando em obras básicas, ele vai nos falando acerca, primeiramente, do chefe do espiritismo, era o termo que havia cunhado à época, talvez ainda por não utilizarmos tanto a nomenclatura liderança, mas ele falava no chefe do espiritismo porque houve a necessidade, em um primeiro momento, de que aquelas tarefas iniciais fossem individualizadas em âmbito de condução, para que não houvesse discrepância, para que nós tivéssemos um único norte, para que houvesse uma convergência de esforços e de organização na constituição da doutrina e do movimento espírita nascente. Mas Kardec não poderia deixar de fazer considerações no sentido de que o movimento ganharia em vigor, em complexidade, em volume de adeptos, de necessidades e de ações. E é claro que não seria mais possível que mantivéssemos a gestão desta grande obra humana, que é o movimento espírita, mas de concepção divina, ela não poderia estar a cargo de uma única mente, de uma única criatura, de um único espírito. Então ele nos fala acerca de uma comissão central que muito facilmente nós conseguimos comparar hoje com os nossos órgãos de unificação, ou mesmo com as gestões colegiadas, integradas dos nossos centros espíritas. Podemos dizer muito bem que estamos aqui reunidos na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é uma comissão central. É um grupo de trabalhadores que recebem uma atribuição, um mandato, um voto de confiança do movimento espírita do Estado para conduzirem os rumos do nosso trabalho, sempre de modo compartilhado, de modo coletivo. E nós fomos buscar, então,
as primeiras inspirações para essa nossa tarefa, lá, como referimos, em Obras Póstumas, a Constituição do Espiritismo, a Comissão Central. Ali o codificador elencou algumas das atribuições desta Comissão Central. Nós não trouxemos todas, mas ainda assim as retratamos em alguma quantidade, para que nós pudéssemos ter uma visão um pouco mais abrangente. Nós somos criaturas acostumadas a segmentar tudo. Dizem que isso, inclusive, é um problema nosso dos homens, né? Que nós temos as caixinhas, não é? A gente recebe acusações injustas, entre outras tantas essa também, em relação à encarnação masculina. Pois é. Mas, de fato, nós hoje mesmo dividimos as reflexões em torno do livro espírita em 3 grandes aspectos: doutrinários, de unificação e agora de administração. Mas a verdade é que o pensamento divino, que frui através dessas grandes almas, ele é inteiro. Ele tem unidade. Nós é que vamos aprendendo aos poucos até que consigamos também ver com inteireza. Vejamos como Kardec retrata a Comissão Central, dizendo que a primeira das suas atribuições seria cuidar dos interesses da doutrina e da sua propagação. Alguma coisa a ver com o livro? Sim ou não? Falar ajuda a passar o sono, é ótimo. Assim. Sim. Propagação da doutrina espírita, nós temos no livro, de certo, uma das principais formas de propagação do espiritismo. Pois é. Manter-lhe a utilidade pela conservação da integridade dos princípios firmados e prover o desenvolvimento de suas consequências. Falávamos aqui também os nossos amigos em formação de consciência. Se nós falarmos nas consequências do espiritismo, nós vamos chegar na transformação do orbe, na destruição do materialismo, na vivência da fraternidade, enfim, tudo isto impulsionado pelo livro espírita. A nossa federativa tem sido perseverante, para não dizer teimosa e repetitiva, porque em todos os lugares em que nos encontramos, nós temos trazido a temática do livro espírita como sendo crucial, central, condicionante do cumprimento da nossa missão. Porque o Antônio, nosso querido Antônio Augusto, para quem não conhece, ele chama Antônio Augusto Nascimento. O Antônio, dada a presença dos espíritos que nos acompanham no dia de hoje também, ele iniciou o trabalho bastante emocionado. E ele nos dirigiu uma pergunta no início da manhã. Vocês lembram qual foi? Mais alto aí? Por que estamos aqui? Já conseguiram responder para si essa pergunta? Porque eu estou, aos 23 de abril de 2016, sob chuva, em um sábado, refletindo sobre o livro espírita na sede da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Será que isto aqui é um desvio de rota, algo fortuito, aleatório, discrepante do nosso planejamento reencarnatório? Será? É claro que não. Já diz Albert Einstein que Deus não joga dados com o universo, não é verdade? Por que jogaria com as nossas vidas? Isso significa que, se nós estamos aqui, é porque cada um de nós tem, na sua reencarnação, uma tarefa específica em relação ao livro espírita. Cada um. É verdade, cara. É isso aí. Tem. Que bom que já despertamos mais cedo, já nessas primeiras etapas da encarnação, né? Bianca, Miguel. Porque quanto mais cedo nos dedicarmos a isso, melhor. Nas atribuições da Comissão Central, então, está esta questão do livro de modo precípuo, relevante, principal. A propagação através do livro com qualidade doutrinária, sob ditames de unificação e com uma gestão norteada, veremos nós,
pelo maior guia de administração conhecido hoje pela humanidade. Vocês sabem qual é? Jesus e o seu... Como vocês estão com um pouquinho de sono, eu vou dar uma pista. Assim. O meu sobrinho, quando era menorzinho, assim, o Gustavo, ele dizia, vamos fazer o evangélico. Jesus e o seu evangelho. Pois bem, segunda atividade, segunda atribuição da Comissão Central, o estudo dos novos princípios suscetíveis de entrar no corpo da doutrina. Tem a ver com o livro? Sem sombra de dúvida. A quinta atribuição, a manutenção, a consolidação e a extensão dos laços de fraternidade entre os adeptos e as sociedades particulares dos diversos países. E o livro? Aqui está de novo. Porque quando nós falamos em manutenção, em subsistência, nós estamos falando também de recursos materiais, e esta é uma manutenção qualificada, porque ela fala em manter laços de fraternidade, com visitação entre os centros espíritas, as sociedades, que é exatamente o que nós fazemos. Só para que tenhamos ideia, meus amigos, com o nosso trabalho da presidência, das vice-presidências, das nossas equipes, nós encerraremos o mês de abril com mais de 20 visitas a centros espíritas em diversas localidades do nosso estado, pessoais da presidência, acompanhado da sua equipe. Como é que se faz isso? Também com recursos advindos do livro espírita. É um negócio de administração. Ele mantém a fraternidade no seu conteúdo e mantém a atividade do movimento espírita através da receita que gera. Isso é muito importante para nós irmos estabelecendo patamares de reflexão. Ainda a direção da revista, que será o jornal oficial do Espiritismo, e a qual se poderá juntar outra publicação periódica. Aqui temos a revista Reencarnação, desde 1934, o jornal Diálogo Espírita, desde 1995, o Unificador, os livros da editora. Vocês conseguem enxergar aqui a atuação da Fergus em cada uma dessas atribuições? É uma baliza para nós, porque se não enxergarmos, há algo de errado na nossa atuação. Vejamos nós. Primeiro painel da manhã. Onde é que se justifica o trabalho conduzido pela Rosi e pelo Antônio na Comissão Central? Sétima atribuição, Antônio. O exame e a apreciação das obras, dos artigos de jornais e de todos os escritos que interessem a doutrina. A refutação dos ataques, se aparecerem. À época de Kardec, os ataques eram ostensivos. Aliás, os grandes cientistas que vieram depois a confirmar pela sua investigação as verdades e os princípios espíritas, aproximaram-se de Kardec do espiritismo para qualificá-lo como embuste. Para trazerem ao codificador a condição de embusteiro, de charlatão. Assim foi com Cesare Lombroso, com Alexander Aksakov e com outros tantos. Mas a ciência espírita, rígida em seus princípios, sempre persuade aqueles que sinceramente se dispõem a investigá-lo. Pois bem, mas há ataques. Mas aqui o trabalho da Comissão Central ganha um novo contorno. Porque os ataques à época eram perseguições, eram achaques, eram ostensivos, vinham de fora para dentro, eram de outras confissões religiosas. Hoje isso existe em muito menor número. Nós não sofremos grandes perseguições por sermos espíritas, em algum caso recebemos até injustos e imprudentes elogios e exaltações sociais. Pois bem, onde estão os ataques, cuja solução está também na análise das obras, na sutileza dos embustes espirituais? Falarmos do livro como negócio de administração não vai jamais desprender, separar esta perspectiva dos aspectos doutrinários que nós estamos investigando.
Porque como é que ocorre hoje essa atividade no mercado livreiro no nosso país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, o maior mercado do livro espírita que nós temos no mundo? Há um grande contingente de obras. Lembram daquele número que Kardec nos trouxe? 3.600 livros. Quantos sobraram para publicar no fim? 5 ou 6. 6. Pois é. Nós recebemos aqui uma enxurrada de livros espíritas todas as semanas. Todas as semanas. E talvez o nosso índice de aproveitamento dessas obras seja em torno de 10% a 15%, não é, Rosi? E há aquelas mais grosseiras, que dizem: o macaco caiu da árvore, mas não fraturou o perispírito porque não teve a intenção. Há algumas que narram festas populares, forró no umbral. Há outras obras que tratam da reprodução de espíritos. Outras em que o mesmo espírito, que vinha habitualmente trazendo orientações coerentes, agora retrogradou. Nós temos um médico na espiritualidade que dita várias obras. Atualmente ele assovia quando passa um espírito bonito. Ele fuma, ele fala palavrões. O mesmo. Faça cantadas, como bem lembrou a Beth. Então aqui, que é a análise que pudermos fazer, científica, séria, da trajetória do espírito Inácio Ferreira nas obras psicografadas. Ele era um, hoje é outro. A ciência espírita nos convida a investigar. Porque quem lê isso que ali está, chegará à conclusão de que é possível que o espírito retrograde, está violando o princípio da doutrina espírita. Mas há perigos ainda maiores, porque essas circunstâncias, elas são assim um tanto escrachadas, elas são quase risíveis, não é? Pois é, mas há outras. Nós andávamos pela Bienal do Livro, certa vez, com a Beth, com o nosso companheiro Luiz Cláudio, e o Luiz Cláudio, que foi policial a vida toda, pega uma capa de livro e nos diz: mas olha aqui, isso aqui não é um furo de bala. A capa do livro tinha em alto relevo um furo de bala. Obra psicografada pelo nosso irmão Robson Pinheiro, editado pela Casa dos Espíritos. Não há demérito no que nós estamos trazendo. E falamos também na condição de advogados, sabendo que não há consequência legal na abordagem que trazemos. Nós estamos fazendo a exegese, a análise científica, à luz dos princípios da doutrina espírita, acerca da utilidade, da veracidade, da coerência de obras dessa natureza com os objetivos da doutrina espírita. Cuidado com as nossas bibliotecas. O livro espírita como negócio de administração não é uma atividade que visa principalmente o lucro a qualquer custo, jamais será. Então, nós termos na nossa biblioteca, na nossa livraria, um livro porque vende, porque as pessoas pedem, pode ser um processo semelhante aos nossos pontos de tráfico de drogas. Vende, as pessoas pedem. É duro, mas o atraso que isso é capaz de nos gerar pode ser mais grave ainda. Porque se a dependência química estabelece um processo de degradação do espírito e do seu corpo físico, a literatura equivocada é o maior perigo que nós atravessamos hoje. É o grande ataque com que nós estamos lidando. Então, administrar, sim. Vilipendiar, vulnerar princípios doutrinários para ganhar dinheiro para a casa, em detrimento da própria causa e da confiança dos espíritos benfeitores? Acho que não, né? Pois bem. Oitava, a publicação das obras fundamentais da doutrina espírita. A Comissão Central também faz livros. Tem editora. Olha a visão da Spinelli, gente. Editora Francisco Spinelli. Está lá. Nas condições mais favoráveis à sua vulgarização, nós podemos editar obras básicas, a FEB faz isso, ou fundamentais, como nos trouxe o Vini. A elaboração e a publicação das de que daremos o plano e que não teremos tempo de executar em nossa atual existência, a visão de Kardec.
a animação de que precisem as publicações que sejam de proveito para a causa. Então aqui ele está falando de uma atividade editorial. Também é papel nosso. Vocês estão vendo essas pilhas aqui na frente? Elas não são quaisquer pilhas. Elas são pilhas de obras da editora espírita, não é o nome? Francisco Spinelli. Isto é uma honra e um compromisso. Porque quando uma editora se chama Francisco Spinelli e pertence à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, significa que cada uma das suas obras passa pelo crivo de um conselho editorial. E, em última instância, responsabilidade, inclusive, da presidência da instituição. Cada linha que está nesses livros. Isso é feito com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, com muito amor. Nós não estamos livres de nos equivocarmos, mas convenhamos que, quando os livros são editados dentro de uma comissão central, é bem provável que eles tenham grande qualidade, oportunidade, utilidade, conteúdo edificante, sem desvios à doutrina espírita. E aqui nós temos um dos grandes meios de administração, porque a nossa editora é a atividade que, inclusive, além da qualidade doutrinária, nos lega a maior quantidade de recursos financeiros para subsidiarmos a atividade do movimento espírita no nosso Estado. Então vale a pena olhar para essas pilhas e pensar nelas com carinho, não é, Roseni? 11ª, a administração dos negócios materiais. Diz Kardec que esta equipe que cuida do livro também cuida do... Pode falar? Dinheiro. Queimou a língua? É proibido falar em dinheiro? Pois é. Nós vamos passar por isso. Por quê que nós temos dificuldade de falar de dinheiro e de outros temas? E ainda, a 14ª atribuição, as visitas a instituições, tem um E sobrando, aliás, as visitas e instruções às reuniões e sociedades particulares que se colocarem sob o seu patrocínio. Nós não dissemos agora que estamos em visitação dos nossos centros espíritas? Antônio, quantos centros espíritas nós vamos visitar nessa semana, lá entre Juiz, Santo Ângelo, Cruz Alta, por aí, Antônio? Acho que uns quase 10. Nesta semana. Com o amparo das nossas lideranças de unificação. É o nosso trabalho, porque é uma família que precisa estar reunida. Isso é tarefa da Comissão Central. Mas devem ficar pensando, o que é, Beth? Quanto custa uma visita dessas? Nós sabemos quanto custa, porque nós calculamos e prestamos conta, né? E essas visitas têm sido, inclusive, além dos momentos de diálogo, de orientação, de oitiva dos nossos irmãos, nós temos levado a cada uma dessas casas um kit de obras da editora Francisco Spinelli para guarnecer as suas bibliotecas. Doadas. Porque muitas não têm condição de adquirir. E quem vai fazer isto? A Comissão Central. Com os recursos que aqueles entes mais equilibrados financeiramente permitirem àqueles mais necessitados. Pois bem, nós trouxemos esse conjunto de atribuições, meus amigos, para identificarmos que não há como dissociar, na gestão à luz do Espiritismo, os princípios doutrinários de unificação. E que todos nós que tomarmos decisões ligadas ao livro espírita e ao seu comércio, precisaremos, antes mesmo de analisarmos descontos, volume de parcelas, condições de pagamento, preço do frete, e tudo isso deve ser avaliado. Nós precisamos pensar, estou nutrindo de recursos a Comissão Central trazida por Kardec para que ela cumpra o seu papel? Os recursos que estão vertendo através do livro espírita estão indo para que mãos? Os livros que eu estou comercializando no meu centro espírita estão contribuindo para a divulgação da doutrina espírita na sua identidade, na sua unidade? Ou eles criam aquela confusão que nós estudamos pela manhã? Nós chegamos na zona sul do estado, em uma das visitas, estendemos a mão aleatoriamente a uma estante de livros e retiramos o lado oculto da transição planetária,
editora de Faux, psicografia do médium Vanderlei de Oliveira. Respeitamos muito o trabalho de todos. Mas já verificamos em algumas obras, e nesta em especial, quando abrimos aleatoriamente o que havia, os espíritas são elitistas. Os espíritas isto, os espíritas aquilo. Críticas generalizadas e desmobilizantes do nosso trabalho. Uma coisa é fazermos avaliações conscientes, como faz Manuel Filomeno de Miranda, em estudos de caso acerca de nós mesmos. A outra é, sob um pretexto de fraternidade, tecermos considerações destrutivas acerca da nossa comunidade espírita. E esses livros estão lá, nos nossos centros espíritas, assim como os outros que narramos. É preciso despertarmos e tomarmos consciência dessas questões. Não há como gerirmos um posto de livros ou uma atividade livreira distanciados desses princípios. Pois bem, meus amigos, Kardec, e a Beth disse, falar de dinheiro é com o presidente, não é, Beth? Quem aqui é presidente de centro espírita? Vamos ver. De órgão de unificação, tesoureiro, responsável pelo posto de livros. A gente lida com dinheiro, não é? E quem não lida? E como nós não nos arvoramos jamais pelo compromisso que nos traz essa tribuna e esta tarefa em darmos opiniões pessoais, nós trouxemos a visão de Kardec. Quando ele nos diz, é de lastimar, a referência vem logo após, também obras póstumas, vias e meios. Sem dúvida, que tenhamos de entrar em considerações de ordem material, falar de dinheiro a essa hora da tarde, gente, para alcançarmos um objetivo todo espiritual. Cumpre, porém, observemos que a espiritualidade mesma da obra se prende à questão da humanidade terrena e do seu bem-estar, que já não se trata somente da emissão de algumas ideias filosóficas, mas de fundar alguma coisa de positivo e de durável. O próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que se apreciem os meios de ação, para não ser forçoso parar a meio do caminho. Ele está falando de dinheiro. Apreciemo-los, esses aspectos, portanto, uma vez que estamos num século em que é preciso o quê? Ah, mas isso foi no século XIX, né? Agora não precisa mais. Precisa, né, gente? Calcular tudo. Ponto essencial na economia de toda a administração previdente é que sua existência não dependa de produtos eventuais que possam fazer falta, mas de recursos certos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que acontecer, não seja embaraçada. A sorte, ele está falando aqui inclusive da administração livreira, certo? A sorte de uma administração como essa não pode ficar subordinada aos azares de um negócio comercial. Precisa ser desde seu início, se não tão florescente, pelo menos tão estável quanto será daqui a um século. Como assim? Pois é, Kardec que orienta que a gente venda livro. É ou não é, Vini? Ele diz que a gente pode vender livro, não diz? Mas e como que isso não vai ficar subordinado aos azares de uma operação comercial? Nós não estamos em crise? Não há empresas fechando? Governos empobrecidos? E qual é a causa da crise? Ética. Moral. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Jesus olha para o templo e diz que não sobrará pedra que não seja derribada. Quando orienta a construção da casa, diz que devemos construir a casa sobre a rocha. E aí nós não entendemos por que é que as coisas caem. Cai o que o nosso pai não plantou, o que não está sobre a rocha. E as edificações
em bases materialistas. Isto é o que cai. Então, como é, meus amigos, que a atividade livreira no movimento espírita não estará sujeita aos azares de um negócio comercial, se ela não for tratada meramente do ponto comercial por nós? Se ela estiver estribada em alicerces éticos e cristãos, ela não perecerá e ela sequer sofrerá os ventos que não vieram para nos derrubar, senão para nos fortalecer. A atividade de venda de livros nesta casa jamais sofreu redução ao longo dos últimos 6 anos. Nós crescemos de 10% a 15% todos os anos e não foi diferente em 2015, com crise. Por quê? Porque a atividade é ética. Porque existe um esforço de gestão que é o mínimo do nosso dever. Mas porque nós estamos comercializando, não são apenas papéis. Nós estamos levando luz, gente. Consolo. Quanto maior a crise, maior a necessidade do conteúdo espírita. Mas aí não é possível que, vendo as empreiteiras na Lava Jato, os governos rachando, nós tenhamos ainda a condição de dizermos o seguinte: não, eu não vou adquirir obras da Comissão Central, a qual, segundo Kardec, tem o dever de comercializá-las, de analisá-las e de editá-las. Porque há alguém, que eu não sei nem o que faz com esses recursos, se paga os seus impostos, que me oferece uma vez a mais na venda, ou 5% a mais de desconto, e me vende junto a obra adulterada que nós falamos. Agora há pouco, citamos autores, inclusive, para que não reste dúvida nos nossos postos de livros. Isto vai ruir. Espíritas materialistas sucumbiremos, inclusive à transição planetária. Não há mais tempo para conduzirmos essa atividade livreira em bases concorrenciais materialistas. E a nos tratarmos como se estivéssemos em um balcão de mercado, dizendo: se você me der 1% a menos, eu compro de você, editora leiga e alheia ao movimento espírita, e tiro 99% de você, Comissão Central, que cuida dos centros espíritas de todo o Estado. É difícil, não é? Não há dia em que os nossos telefones não toquem, em que nós não ouçamos isto. Eu compro da Boa Nova, porque a Boa Nova me dá 7 vezes. Eu compro da Candeia, porque ela dá 5% a mais de desconto e não me cobra o frete. Por que é que a Fergs não consegue trabalhar com isto? E nós dizemos: porque a Fergs reinveste todo o seu valor para sustentar 2 atividades fim da Comissão Central, que não tem receita em contrapartida: a união e a unificação dos espíritas e a divulgação da doutrina espírita em bases doutrinárias sólidas. Isso não gera lucro. A gente não cobra para ir ao centro espírita ministrar capacitação de atendimento fraterno, de passe, de exposição doutrinária. Nem poderia. Esse silêncio acachapante não é para nos entristecer. Eu estou falando para vocês, estou sorrindo. Porque a parte boa é que nós continuamos crescendo. Mas é certo que o Antônio perguntava: por que nós estamos aqui? E haverá um momento em que nós teremos que responder: eu estou aqui para ser um agente da distribuidora X ou Y, e eu consegui com isso R$10 a mais para casa no livro tal. E impedi a atividade de unificação na minha união. E aquela casa lá fechou, porque ninguém foi visitá-la. Por que não foram visitá-la? Não, porque eu comprei o livro da Boa Nova. Durma-se com esse barulho. Acomode-se isso na consciência. Administração.
prioridade da operação livreira. Vejamos bem o que está lá em Obras Póstumas, Vias e Meios. A comissão terá por um de seus primeiros cuidados ocupar-se com as publicações. Então é o principal. Desde que seja possível, sem esperar que o possa fazer com o auxílio das rendas. Olha só, gente, o que há de especial aqui. Os fundos a isso destinados não serão, em realidade, mais que um adiantamento, o que a gente gasta para fazer girar o livro. Pois que voltarão à caixa, em virtude da venda das obras, cujo produto, olha para onde teria que ir a venda de livros, reverterá o capital comum. É um negócio de administração. É o capital comum. Ao caixa, que faz mover a comissão central, o movimento espírita. É por isso. E a Beth diz assim, mas aqui o caixa a gente teve que buscar num cartão BNDES para poder editar os livros, é verdade. É um meio de subsidiar, mas nós estamos dando passos. Nós estamos caminhando. Estamos despertando. É o primeiro encontro estadual do livro espírita. Talvez no Brasil. Porque o legado dessa federativa da Casa da Spinelli, inclusive, é levantar essas bandeiras enquanto elas estão adormecidas. E nós temos levado esse assunto repetidas vezes à análise da Comissão Central de Ismael, que é a Federação Espírita Brasileira. E em breve teremos retorno dos nossos investimentos, temos certeza disso. Aqui, queridos, só para nós entendermos... Opa, estou voltando em vez de avançar, né? As pessoas que vão cuidar disso. Não dá para ser qualquer um, não. Nós somos importantes. Vejamos bem. Para a regularidade dos trabalhos e normalidade do expediente, necessário se torna contar com homens de cuja assiduidade se possa estar certo e que não considerem suas funções como simples atos de comprazer. De quanto mais independência eles forem senhores pelos seus recursos pessoais, tanto menos se deixarão prender por ocupações quaisquer. Se não dispuserem de tempo, nós temos que ver isso. Se tivermos voluntários que, pela disponibilidade de tempo, possam dedicar-se assiduamente a cuidar do livro no centro e no movimento espírita, que bom. Se não, vejamos a alternativa trazida por Kardec. Se não dispuserem de tempo, não poderão consagrá-lo àquelas funções. Importa, pois, que sejam retribuídos, assim como o pessoal administrativo. A doutrina, com isso, ganhará em força, em estabilidade e em pontualidade. Kardec está mandando profissionalizar essa atividade. Se for preciso, busquemos meios de ter, inclusive, funcionários trabalhando conosco nessas tarefas. Aqui nós os temos, com grande dificuldade para chegar no fim do mês e honrar cada salário. Mas é preciso ter uma gerente editorial que não faça outra coisa senão estudar e pensar na confecção de novas obras. Aí nós chegamos a isso que está aqui. É preciso ter 3, 4 vendedores ligando para os centros espíritas, oferecendo as obras, atendendo os pedidos. É preciso ter pessoas trabalhando nas livrarias, no horário comercial. Ah, mas estão transformando o espiritismo em empresa. Não. Nós estamos honrando a doutrina espírita com a seriedade necessária. É muito diferente, né? A base de equilíbrio está aqui. Primeira comunidade cristã, descrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só. Vamos fazer uma imersão agora nesse cenário aqui? Vejamos que bom que é isso. Vamos construir juntos, ideoplastia. O coração e a alma da multidão dos que creram eram um só. E ninguém dizia ser somente seu algo do que possuía. Mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. E havia em todos eles grande graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Pensemos nos nossos centros espíritas.
vinculados à Fergs neste momento, formalmente, 424, espiritualmente, todos os do nosso Estado, mesmo os não federados. Nenhum necessitado havia entre eles, já que todos os que eram proprietários de terrenos ou casas, vendendo-os, traziam os valores das coisas vendidas e colocavam junto aos pés dos apóstolos, e era distribuído a cada qual conforme a necessidade de cada um. Nós mantemos quase 100 feiras do livro ao ano no nosso estado. Estava aqui nos projetos. Sabe como faz a feira? Com estoque consignado. A federação compra a obra, empresta a obra, pelo prazo que for ajustado. Se a obra é vendida, a obra é paga, senão ela é devolvida e volta para o estoque da federação. O que significa que a federação deve manter um estoque suficiente, ou nós não teremos essas feiras. Mas algumas instituições fazem como fez, e a Lília nos falava hoje, o nosso Bezerra de Caxias. Eles compraram as obras. Sabe por quê? Porque eram os que tinham terrenos ou casas e colocaram à disposição da comunidade. Não venderam o imóvel, não é isso, é a metáfora. Mas, tendo condições de investimento, compraram, para que nós pudéssemos consignar para quem está lá no outro cantinho do estado, sem condições de comprar os livros. Assim nós fomos, assim nós vamos. Essa é a força, esse é o equilíbrio que falta no mercado financeiro, na gestão empresarial. Solidariedade é o princípio de gestão mais fantástico que nós podemos aplicar. E nisso nós não falamos apenas em tese, ou como gestores da FERG, mas como gestores empresariais que somos, como consultor da empresa. Estamos vendo ruir aquelas que não identificaram nesse princípio a sua linha de gestão. Pois é. Aí, queridos, chegando ao final então deste nosso momento, nós trouxemos o grande guia de administração. Está lá. Eu andava com saudade de ouvir a voz do Vini. Lê para nós, Vini. Esse trechinho de Emmanuel, lá no prefácio de Caminho, Verdade e Vida. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Emmanuel, Prefácio de Caminho, Verdade e Vida. Obrigado, Vini. É roteiro imprescindível para a legislação e a administração. O que é que norteia o trabalho do passe no Centro Espírita? É o Evangelho. As palestras doutrinárias é o Evangelho. O atendimento fraterno é o Evangelho. E a compra de livros? É o Evangelho. Por louvar o Cristo na área doutrinária e menoscabá-lo na área livreira, é que temos caído 1000 vezes por nossa própria culpa. E aí nós temos a infiltração perniciosa de obras e a falta de recursos. Porque, meus amigos, Deus é perfeito ou não é? É. Tem dificuldade financeira no Centro Espírita? Tem. Será que Deus teria nos dado a tarefa que nos deu sem nos dar os recursos? O que é que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro? Deus é perfeito. Ele nos deu os recursos. Mas nós precisamos movimentá-los, tendo por guia de administração o Evangelho. Então, meus amigos, nós já falamos das práticas comerciais do mercado livreiro brevemente, que muitas vezes não levam em consideração os princípios doutrinários de unificação. Pensemos nisso quando formos analisar os descontos e fazer as nossas compras. Esse mix de obras, essa mistura de obras, essa quantidade de obras que não são sãs e que nos cumbe crivar quando das nossas aquisições, o negócio de administração.
É preciso que a Comissão Central mantenha consignações para prover o movimento espírita de atividades, e para isso ela precisa de fidelidade. Foi assim que nós chegamos a isso que aqui está. Assembleia Geral do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, constituída de todas as casas adesas, altera o Estatuto da Federação e no seu artigo 10 diz: são deveres dos associados efetivos, todos os nossos centros espíritas. Inciso 3º, contribuir para a manutenção da Comissão Central ou da obra federativa, com uma quota mínima fixada anualmente pelo Conselho Federativo Estadual, bem como divulgar e difundir as publicações e edições da FERGS, e ainda fidelizar-se junto à editora, distribuidora e livraria da Federação. Isto é um dever de fidelidade, de fé, de unificação e doutrinário, ao qual nós não poderemos opor meia dúzia de mil-réis, como diziam os mais antigos, para com isso permitirmos que o aguilhão nos ofenda a consciência. Então, meus amigos, nós vamos devolver o cerimonial para ir ao nosso intervalo, deixando convosco para reflexões sobre como administrar, e depois a Rosini vai trazer exemplos práticos e comerciais, todos muito bons, mas nós queremos deixar nas reflexões do intervalo Emmanuel, do livro Religião dos Espíritas, para todos nós que estamos desafiados a gerir o movimento espírita e o livro. Quem é que pode ler para a gente essa mensagem final da nossa tarefa? Miguel, força aí, cara. Coragem, chega aí. É preciso que uma voz jovem se levante também. Vamos lá. Com o coração, querido. Você está lendo Emmanuel, hein? Coisa séria. Mas ele está aqui te ajudando. Todo mundo está. Vamos lá. A boa luta. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste, depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duas experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respireis em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe costas. Contas. Obrigado, Miguel. Obrigado, Emmanuel. Espíritas queridos, muito obrigado por hora. Devolvemos a palavra ao cerimonial.